Muito bem, galera. Olha, essa é a nossa aula de português e agora é hora de fazer a correção da tarefa que eu passei no vídeo de ontem. É a leitura do texto Relato, que tem como título Olhinhos de Verbicho tomam susto na cidade. Depois que vocês praticaram sua leitura, é a minha hora de ler. Vocês vão acompanhar a leitura que eu vou fazer agora. Acompanhar. Olha no livro, página 44 e 45. A televisão mostra coisas que eu nunca vi na vida. Nem sei se existe tudo o que ela mostra. Quando eu morava na fazenda, eu via era muito bicho. Todo dia eu levava o almoço para o meu pai. Ele trabalhava numa roça, longe da fazenda, e demorava um tempão para chegar lá. Na beira da estrada eu via cobra venenosa, já vi tamanduá-bandeira carregando o filhotinho nas costas. Já vi um bando de araras com as asas muito azuis. Sempre quis conhecer a Suindara, aquela corujona. Mas coruja dorme de dia e só aparece de noite. E de noite eu não passava por ali, não. Naquele tempo, meu pai era lavrador, trabalhava na roça. Ele plantava de meia com o dono do terreno, quer dizer, de todo o arroz, milho e o feijão que ele colhia, dava metade para esse senhor que era dono da terra. Na parte da tarde, eu ficava capinando com meu pai. A enxada era enorme para mim e pesada também, mas do meu jeito eu dava conta do serviço. Só que eu também brincava. Pegava galho de árvore e frutas e fazia carrinho com direção. Fincava um pau e colocava as rodinhas. Minhas rodinhas não eram muito redondas, eram feitas de caroços de fruta. Na época de manga, eu fazia carrinho de boi com os caroços. Cada caroço era um boizinho, com pauzinhos fazendo papel de chifre. Agora, nós nos mudamos para a cidade de Formosa. Minha mãe disse que a gente tinha que vir para a cidade estudar. Aqui, o meu pai trabalha de pedreiro e me leva para ser seu ajudante, porque ele quer que eu aprenda uma profissão também. Existe uma grande diferença da roça para a cidade, não é? Porque na roça a gente tinha uma paz diferente. Eu estranhei demais esse negócio de multidão de gente, a cidade crescendo sem parar. Tem muito carro e esse negócio de televisão, a luz dos postes, eu era acostumado com lamparina. E a primeira vez que eu vi televisão? Nossa! Todo mundo estava em frente a uma vitrine de uma loja, assistindo a um jogo da Copa do Mundo. Era estranho demais. O cara chutava a bola e eu puxava assim de lado, com medo de a bola me acertar. E aí, gostaram do texto que nós lemos? Qual a principal finalidade dessa história? Vocês conseguiram entender? Muito bem. Identificaram que esse texto é um relato, né? Muito bem. Então, vamos para a pergunta de número 1. Sobre esse texto que nós acabamos de ler, quem é o autor? Olha a resposta aí, José Santos. Quem é o narrador? Irani Dantas. Qual deles conta a história? O narrador. Quem é o narrador? Irani. A questão de número 2 diz assim: o narrador do texto participa dos acontecimentos? Como podemos saber disso? Resposta: o narrador participa sim dos acontecimentos. E sabemos disso porque o texto está escrito na primeira pessoa, com o pronome eu. E os verbos eu vi, eu pegava, eu brincava, comprovam que ele participava das coisas que o texto está relatando. A questão 3 é pessoal, tá? Você não precisa escrever no caderno ou em qualquer outro lugar. Se você quiser, escreve, mas não é obrigatório. Mas é importante que você treine, transforme um dos parágrafos oralmente. Eu até coloquei aí o exemplo do parágrafo 3. Nós vamos substituir todo lugar que tem eu pelo nós.
E vamos observar que o verbo sempre vai mudar. Por exemplo, nós brincávamos, fazíamos, são exemplos. Olha, galerinha, na questão 4, você pode usar as suas palavras para responder, mas tem que manter a ideia principal do parágrafo, tá bom? Então, eu quero que você escreva a ideia principal do parágrafo 1. Aí eu coloquei como opção. A ideia principal é que os bichos, sobre os bichos que o narrador via quando morava na fazenda. E do parágrafo 2, o ofício do pai. E do parágrafo 3, as brincadeiras e os brinquedos. No parágrafo 4, a ideia principal é a mudança para a cidade. Saiu do campo para morar na cidade. No parágrafo 5, a ideia principal é comparar a vida do campo com a vida da cidade. E no parágrafo 6, a ideia principal é o contato que o rapaz teve com a televisão. Na questão 5, pergunta: o título está se referindo aos olhinhos de quem? Por qual motivo eles tomaram susto na cidade? Resposta: a questão 5 se refere aos olhos de Irã. Quem é Irã? Irã é Irani, o personagem principal da história. Parece nome de mulher, mas é um menino. E ele se assusta principalmente com o que a televisão mostra, com a realidade mostrada pela televisão. A questão 6 não é para escrever, é apenas para discutir. Então vamos discutir agora. Por que a família de Irani se mudou da fazenda para a cidade de Formosa? A resposta está no parágrafo 4. Dê uma olhada lá. Já olhou? Olhou? Descobriu aí? Olha, a mãe sugere que eles vão para a cidade para estudar. E também porque o pai precisa trabalhar. Lá na cidade ele é pedreiro e o filho ajudante. Na questão 7, pede para você falar a diferença entre a vida na roça e a vida na cidade. Tá tudo no texto. Na vida na roça diz que os bichos eram reais, né, eram livres, que eles tinham paz, que o pai era lavrador, que havia iluminação de lamparina. Na cidade, os bichos ele só via pela TV, tinha uma multidão de pessoas e de carros, o pai era pedreiro e havia energia elétrica. Ok, espero que você tenha achado interessante, né, a discussão sobre campo ou cidade. Com certeza você deve ter sua opinião formada sobre isso e pode deixar aqui no comentário onde é legal morar, mais no campo ou na cidade. Lá vai uma tarefa de casa, livro, página 52. Mas lembrem de assistir a próxima videoaula, quando eu vou estar explicando sobre essa tarefa de casa mais detalhadamente.